Hoje é o dia do pastor. E eu estou algumas semanas, olha que coisa, no coração bem forte de falar com vocês sobre o ministério pastoral. E eu nem sei explicar tanto por quê, porque esta é uma reunião, é um tema que normalmente você ministra, mas talvez para quem já está num caminho de pastorado, um grupo de liderança, nesse tipo de reunião. Mas é algo que tem, por diversas situações, ardido em meu coração. E nessa semana eu tive a oportunidade de ver um filme, e eu estava orando, pedindo ao Senhor a palavra, e eu indo por diversos caminhos, até que o Senhor me lembrou deste filme. Não é propaganda não, mas esse filme está disponível na Amazon Prime. Se você tiver assinatura, confere lá. Chama Hill, Hill, Amor pelo Jogo. É a história do filho de um pastor, que é um atleta. É uma história muito emocionante, uma história muito bonita, de uma grande superação, e eu creio de um milagre de Deus muito grande naquela família, na vida daquele pastor e na vida daquele jovem. Alguém viu este filme já? Deixa eu ver aqui. Hill. Já assistiu? Hill. Compensa ver, é um bom filme que traz muitas mensagens ali. E uma das mensagens que fala ali no meu entendimento pelo menos, é a respeito da vida de um pastor. A Bíblia diz em Efésios 4, de 11 a 13, que Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros ainda para mestres. Repito, isso está em Efésios, capítulo 4, do versículo 11 a 13. Ou seja, o pastor não é uma invenção do homem. Alguém não inventou, eu vou ser alguma coisa na vida, eu vou ser o quê? Eu vou ser pastor. Não, é um dos ministérios que a Bíblia aponta claramente junto com o nascimento da igreja de Cristo. E no versículo 12 diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então o pastor não é alguém que existe para cumprir algo para si. Ninguém deve ser pastor, um pastor não é alguém chamado para o fim em si próprio, mas pelo contrário, para a edificação dos santos, para um preparo do corpo de Cristo, como diz aqui, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então olha que coisa interessante. Nós sabemos que o Espírito Santo foi derramado. É ou não é verdade? Mas Deus agradou ao Senhor que na sua igreja Ele usasse pessoas para edificar, para preparar, para ensinar, para moldar a vida daqueles a quem Ele quer trabalhar. Diz aqui, a fim de que cheguemos à maturidade. Olha que coisa. Ninguém chega à maturidade pastoreando somente a si mesmo. Eu já tenho tantos anos de igreja, eu vou me pastorear somente. Não, a Bíblia fala que existe um ministério aqui chamado ministério pastoral. Existe uma finalidade para isso. E quando eu me veio esse clique assim, eu entendi muito forte que deveria falar com a igreja sobre isso. Porque hoje se vê muitos... Hoje a figura do pastor é uma figura muito comum. É uma figura muito normal, eu diria. Porque o evangelho cresceu muito no Brasil, existem muitas igrejas, logo existem muitos pastores também. E graças a Deus por isso, porque se há muita gente para cuidar, precisa-se de muitos pastores.
Porém, nos dias de hoje, nós vemos uma série de conceitos de pastores que têm prejudicado muito a igreja do Senhor. Tem ferido, tem atrapalhado, tem gerado problemas, expectativas erradas com relação a um pastor. E isso não é bom, isso não é saudável. Um pastor, por exemplo, ele não deve ser um CEO. Um pastor não deve ser um gestor. Um grande gestor de pessoas, um grande gestor de estruturas. Prédios, hospitais, escolas. Embora a igreja tenha essas coisas todas. É preciso cuidar destas coisas todas. Mas o coração de Deus, quando ele fala de um pastor, essencialmente, não é que o pastor seja um CEO, não é que ele seja um gestor, não é que haja um foco em resultados. Um pastor também, biblicamente falando, não deve ser um popstar, uma celebridade. O pastor não deve ser alguém distante, uma figura quase que um mito, assim, distante. Alguém focado em curtidas e likes. Um pastor, apesar de aconselhar muito, também não é um psicólogo, não é um psiquiatra, não é um médico, não é um pai, não é uma mãe de todo mundo. Embora muitas vezes um pastor precise fazer estes papéis, precise contribuir, precise ajudar. E não há problema pedir ajuda para um pastor se você estiver precisando de uma dessas figuras. Mas essencialmente um pastor não é nada disso. Ele pode conhecer, ele pode contribuir, ele pode encaminhar, ele pode te orientar, isso vai ser uma bênção. Ele pode talvez dar um arranque inicial no apoio que você precisa, mas essencialmente um pastor não é isso. Um pastor também não deve ser um coach. Um pastor não deve ser alguém focado em desenvolver a alta performance nas pessoas. Embora que bom que talvez possamos compartilhar coisas que vão abençoar no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos objetivos, mas essencialmente um pastor não deve focar isso. Porque embora algumas coisas somem, o evangelho não é coach. E o coach não é evangelho. Um pastor também não deve ser a fonte de alguém. O pastor não deve ser a fonte de alegria do rebanho de Cristo. Fonte de paz, fonte de inspiração, fonte de motivação. Um pastor não deve ser alguém que a gente dependa emocionalmente ou espiritualmente para continuarmos caminhando. Embora um pastor deva nos ajudar a fazer essas coisas, deva nos ensinar, nos corrigir, deva dar o exemplo, mas essencialmente um pastor não é alguém que deva ser a fonte em si, porque a fonte é Cristo, a fonte é o Senhor. Posso ouvir um amém? A fonte é o Senhor. Um pastor também não é alguém infalível ou inquestionável. O pastor não é alguém que jamais vai falhar, porém há tipos de falhas e há tipos de falhas. Porque conforme a situação, há consequências também muito diferentes que devem ser trabalhadas e corrigidas também. Um pastor não deve ser um funcionário da igreja. Embora em muitos ministérios, um pastor que ele é sustentado, talvez ele tenha até a sua carteira assinada pela igreja, não há problema nenhum nisso, isso é bíblico, isso está correto se for algo saudável e coerente, um salário, a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, isso está correto, mas embora um pastor receba talvez honorários, ainda assim ele não deve ser tratado e visto como um funcionário, alguém que simplesmente está à mercê de um salário. Um pastor não deve ser também um líder político. Nós não encontramos respaldo na Bíblia para isso.
Um pastor também não deve ser um negociador de cargos na igreja. Alguém que coloca alguém por influência, por dízimo, por posição, por status ou qualquer outra coisa assim. E um pastor, amados, um pastor não deve ser também, entenda isso, um amigo como um amigo qualquer. Porque não há nenhum problema termos um bom relacionamento saudável, amigável com um pastor. Mas um amigo qualquer fala por aqui e sai por aqui. E a palavra de um pastor precisa ter um peso diferente nas considerações que eu terei em minha vida. Não porque são as suas palavras, não porque é a sua vontade, mas porque um pastor deve trazer essencialmente a palavra de Deus. Um pastor, ele precisa pregar o evangelho de Cristo. Um pastor precisa trazer a verdade. Um pastor precisa falar as coisas como elas são, para quem é da igreja e para quem não é da igreja. E eu vou falar para vocês uma coisa, isso é uma posição muito delicada. Porque falar para quem não é da igreja, muitas vezes é um desafio, porque talvez a pessoa não tem o espírito e não vai entender o que nós estamos falando. Mas falar para a igreja é fundamental também para que a verdade permaneça na igreja, sustente a igreja, guie a igreja. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Vamos ler esse texto. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. São muitos textos, eu vou voar um pouco hoje sobre a Bíblia, amém? 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar. Porque a mensagem não é a mensagem de um pastor. A mensagem do pastor não é a sua mensagem. O pastor ele apenas transmite a mensagem. O pastor ele é apenas um mensageiro. A fonte é o Senhor. Por isso não há do que se gloriar. Pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. O que acontece, querido? Hoje há muitas palavras sendo pregadas, que já não são só o Evangelho. E eu quero falar para esta igreja, eu quero falar para vocês que estão aqui, eu quero falar para você que está me ouvindo no YouTube, o Evangelho de Cristo é mais do que suficiente para todos nós. Amém? Então, ser pastor não é um motivo de orgulho, não é um motivo de vaidade. Ser pastor não é um motivo de confete, mas é uma resposta, um chamado daquele que nos mandou pregar a verdade. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. 2 Timóteo 4, 2. Paulo ensinando a Timóteo, a quem ele discipulava: pregue a palavra. Pregue a palavra. É uma palavra simples, uma palavra básica. Ela é sempre poderosa, porque ela é a palavra de Deus. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. E aí Paulo ensina a Timóteo algo sobre a pregação, sobre o púlpito, sobre o discipular alguém. Quantos aqui estão disponíveis para serem discipulados a Cristo? Amém? Portanto, ide, fazeis, pregar o evangelho, fazeis discípulos. E os discípulos precisam ser formados. Mas aqui diz assim, vou reler: pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo. A toda hora leve a palavra, a toda hora ensina,
Mas diz aqui: repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Como é bom quando o pastor traz uma palavra doce aqui do púlpito. Quem já se alimentou de uma palavra doce que saiu daqui? Você estava sentado aí, o teu coração encheu assim, oh Deus, essa palavra é para mim. Quantos já receberam aí já? Eu sei que já, e não tem problema nenhum, amém? Mas a palavra de Deus muitas vezes ela é amarga também. Porque assim como, né, nós gostamos do docinho, mas às vezes o que nós precisamos é de um boldo. É o boldo que cura, é o boldo que resolve. E esta é a obrigação de um pastor. Levar não aquilo que vai alegrar a igreja. Levar não aquilo que a igreja vai sair daqui eufórica. Escute, igreja. Não procure um púlpito que você vai sair daqui dando cambalhotas por fora e vazio por dentro. Ouça a palavra de Deus, porque é só dela que você precisa para ser sustentado pelo Senhor. Por isso a seriedade, a obrigação, o compromisso do ministério pastoral é que apenas a verdade saia da palavra direto para os corações. Mas muitas vezes a palavra vai repreender. Muitas vezes a palavra vai doer. Muitas vezes a palavra vai exigir da gente uma postura diferente. Muitas vezes a palavra vai nos corrigir. E sabe qual a verdade disso? Como é ruim na hora ser corrigido pela palavra de Deus. Como é ruim levar um puxão de orelha. Como é ruim ouvir a palavra e falar assim: errei. Estou errado, estou em pecado, vacilei. Você já sentiu isso aí já? Quantas vezes? Eu sentado ouvindo a palavra de Deus, eu querendo morrer. Porque a palavra de Deus faz isso. Mas um pastor temente a Deus, ele não pode se preocupar em agradar como se agrada um auditório, um circo. Porque esta é a casa de Deus. E na casa de Deus, apenas a verdade tem que ser falada. Doa a quem doer. Aí, pastor, você está batendo na gente hoje. De forma nenhuma. Mas eu quero te falar, querido, não procure aqueles que falam que você quer ouvir. Procure a palavra da verdade, que te anime e fortalece no dia mau, mas que também te confronta, para que o ego desça, para que a vaidade desça, para que o orgulho desça, para que a gente diminua e para que Cristo seja formado em nós. Quem pode dizer amém? Para que Cristo seja formado em nós. Amém, igreja? Esta é a palavra. E assim deve ser exercido o ministério pastoral. Spurgeon disse que nos últimos tempos, muitos seriam como pessoas querendo ver um circo. Você não pode ser um desse. Nós precisamos de alimento verdadeiro. Sabe, eu vou contar para vocês uma coisa. Não dá para comer só pizza. Não dá para comer só snack. Não dá para ficar só em sorvete. Não dá para ficar tomando refrigerante. A gente até deveria parar. Mas vocês já entenderam, né? Não estou falando disso. Mas a comida boa é a comida de verdade. Aqui tem um pessoal do restaurante que vende comida de verdade. A comida fortalece. Mas o docinho de ouvir o que eu quero ouvir é mais atraente. E a pergunta é: nós seremos uma igreja, homens e mulheres imaturos que querem ouvir o que nos seduz? Ou nós vamos ouvir o que nós precisamos ouvir para amadurecer?
Alguns dos momentos da minha vida de maior crescimento foram momentos em que eu tive que sentar e ouvir a palavra de Deus e quase morrer de vergonha, de chateação, de frustração comigo mesmo. E olhar e falar: como é que eu caí nessa? Como é que eu me deixei, sei lá, entrar nisso? Como é que eu fui parar nessa? Mas graças a Deus, todas as vezes que alguém abriu a palavra e me trouxe a verdade dos céus. Quantos podem louvar a Deus pela palavra do Senhor? Amém? João 10:11. João 10:11 diz assim: eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Salmos 23, de 1 a 3. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Um ministério pastoral deve nos guiar para Cristo. Escute, um pastor verdadeiro deve levar a igreja a Cristo, e não a ele mesmo, e não a placa da igreja em si, e não a objetivos particulares, e não a tirar proveito das ovelhas. É lógico que o bom pastor, o pastor perfeito, é só o Senhor Jesus, amém? Nenhum homem aqui na terra, ninguém jamais será nem sombra de Cristo. Nós não damos conta. Ninguém dá a vida de fato pelas ovelhas, até porque Cristo já fez isso, e seria uma heresia alguém morrer pela igreja hoje. Seria uma heresia. Mas um pastor verdadeiro deve, através da sua vida, doar-se pela vida de outros. A nossa referência é Cristo, e Ele fez isso literalmente por nós. E um pastor verdadeiro deve doar-se, deve dar-se por amor às ovelhas de Cristo. Deve levar as ovelhas não para si, não para seus fins, mas apenas para aquele que merece honra e glória, Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Isso pode parecer tão óbvio para alguns aqui, mas talvez você estranhe muito se eu falar o quanto as ovelhas são doutrinadas para homens e para instituições. O que eu não estou falando contra termos aliança com a nossa igreja, termos aliança com os pastores, com os homens de Deus, com as mulheres de Deus. Não estou falando contra isso, porque existe uma linha de abuso e existe uma linha também assim, não, então não tem aliança com ninguém. A Bíblia não está nos falando disso. Mas o ministério pastoral deve nos levar a Cristo, a depender dEle, a amá-lo, a viver, a doar-nos a Ele. A Ele. Um pastor também deve orar, interceder, vigiar e cuidar das ovelhas do Senhor. Cuidar das ovelhas do Senhor. Provérbios 27, 23. Procura conhecer o estado das ovelhas. Põe o teu coração sobre os rebanhos. Provérbios 27, 23. Então, se alguém te ligar, não pensa assim: ai meu Deus, já estão pegando no meu pé. Alguém está se importando com você. Alguém está parando a sua vida para cuidar de você, para amar você, para cuidar das ovelhas, não das próprias ovelhas, mas das ovelhas do Senhor. Procura conhecer. Procura conhecer. Atos 6:4. Atos 6:4. Mas nós perseveramos
na oração e no ministério da palavra. Jesus orava pelos seus discípulos. Você tem peso pelas almas? Você tem peso por cuidar de alguém? Talvez você não seja um pastor ordenado, mas talvez Deus te dê um coração pastoral. Talvez Deus te dê peso pelo perdido, por quem está aí do lado, por quem faltou no culto de hoje. Por que você se importa? Porque talvez aqui dentro tem um peso de um pastor. Persevere em orar por esses. Persevere em orar pelos teus vizinhos. Persevere em orar pelos teus parentes. Persevere em orar pelos irmãos. Manda uma mensagem. Cuida, vigia, porque os dias são maus. E o diabo tem trabalhado contra as vidas. Jesus mesmo disse em João 10,14: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Algumas traduções falam que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Pastor. Como é bom quando a gente ouve a voz do bom pastor. Quem já ouviu uma direção clara do Senhor e isso transformou o teu dia, tua vida, tua semana? Não é bom demais? É bom demais. É bom demais. Mas isso também nos ensina a ouvir a voz daqueles que zelam por nós. Ouvir a voz daqueles que cuidam de nós. Quarto princípio: um pastor deve proteger as ovelhas dos lobos e dos falsos mestres. Um pastor verdadeiro deve proteger as ovelhas dos lobos e dos falsos mestres. Mateus 7,15. Mateus 7,15. Cuidado, pois, com os falsos profetas. Eles vêm vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Essa é uma missão de um pastor. Por isso o pastor precisa de cajado. Você já viu como é que é um cajado? Aquele pau grandão assim, né? Em cima ele faz uma curva. Para quê? Para puxar a ovelha. Porque às vezes a ovelha está presa num galho, está presa no lodo, está presa numa cerca. Ele precisa ir lá e puxar ela, trazer de volta para o rebanho. É uma repreensão, é uma palavra, é uma ligação, é uma comunhão que puxa. Mas o cajado também serve para dar paulada nos lobos. E a palavra é a vara. A palavra é a vara. Apocalipse 2:2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. Irmãos, escute, nem todo mundo que se diz pastor é pastor. Por alguma razão, alguém deu esse título para a pessoa. Mas se ele não ama, não cuida, não pastoreia as ovelhas de Cristo, ele não é pastor. Não é apóstolo, não é bispo. Não é. Talvez alguém era parente de alguém, era preferido de alguém. Talvez alguém tinha uma meta de ordenação pastoral. Talvez alguém precisava de gente do time dele, e tinha que encher ali de pastor. Não sei. Eu vou falar para você uma coisa. Estes não são a maioria, mas eles fazem um estrago muito grande. Então eu quero deixar claro para esta igreja, não há problema nenhum você ouvir outros pastores, mas outros pastores de Cristo. Amém?
Nós precisamos entender a quem estamos dando nossos ouvidos, nosso tempo, com quem andamos. E aqui a carta de Paulo está elogiando, porque houve um confronto e aqueles homens foram achados mentirosos, porque eles não eram pastores do Senhor, não eram apóstolos do Senhor. João 10, versículo 12 e 13. João 10, 12 e 13. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Este é um mercenário, é o que quer lucrar, quer ganhar em cima das ovelhas do Senhor. 1 João 4,1: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Ah, fulano está profetizando, fulano está fazendo milagre, fulano está pregando. Espera aí, deixa eu ver se isso é de Deus. Porque até os mágicos de Faraó fizeram milagre lá, transformaram pau em serpente, quando Moisés foi lá confrontar. Porque já são muitos os falsos profetas que têm se levantado em todo o mundo. Mas em teu nome não profetizamos. Há muitos que profetizam, que profetizarão, o Senhor diz, no último dia: se afasta de mim que eu não te conheço. Escute, nem toda cara de caridade reflete de verdade um coração no altar de Deus. Nem toda veste, nem todo procedimento, nem todo jeito cristão, de fato, exprimem às vezes o que está lá dentro. Pastor, como é que eu vou essencialmente saber se um pastor é um pastor, se é um mercenário, se é um profeta verdadeiro, se é um homem de Deus, se não é? Pela palavra do Senhor. Por isso, se você souber a palavra de Deus, você vai ter filtros que vão proteger tua mente e teu coração do engano destes homens maus. Pastor, eu já caí nas mãos desses homens. Eu também. Faltava mais da palavra de Deus na minha vida. Eles só enganam porque há falta, a ausência da palavra de Deus, de entendimento da verdade. Atos 20, 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Hoje está difícil dar um amém, né, gente? Eu gosto de trazer aquelas palavras que a gente sai daqui no fogo do Espírito. Mas escute, por alguma razão o Senhor hoje está falando isso a esta igreja. Para esta igreja amadurecer, é preciso entender o que é o ministério pastoral e o que não é o ministério pastoral. Tomara ter a oportunidade outros dias pregar sobre o ministério apostólico, profético, mestres, amém? Poder ensinar também os outros ministérios, mas hoje é isso. Lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Anote aí, um pastor precisa, essa é a parte mais doída, para a igreja e para nós pastores. Aconselhar, corrigir, ensinar, convencer, repreender, alertar, advertir a igreja. Vou repetir porque essa parte é bem dura.
Um pastor de Cristo precisa aconselhar, corrigir, ensinar, exortar é encorajar, convencer, repreender, alertar e advertir a igreja. Se alguém só te diz amém, este alguém não está te pastoreando. Este alguém está deixando você indo para o inferno com seus pecados. Um pastor que ama as ovelhas do Senhor precisa trazer correção às nossas vidas quando é necessário. E não confunda correção com humilhação. É óbvio que eu não estou falando isso. Não confunda correção com o pastor saiu fofocando o que eu fiz. É lógico que eu não estou falando disso. Não confunda correção, exortação, repreensão com o pastor não me ama, o pastor não me considera, eu não sou importante para esta igreja e para este pastor, porque se eu fosse ele jamais falaria assim comigo. É exatamente porque um pastor ama as ovelhas que ele fala o que ele precisa falar. Isso é tão difícil de aceitar. Isso é tão duro às vezes de absorver no coração. Porque a gente só quer ouvir. Né? Isso aqui é um coraçãozinho, tá? Para quem não entendeu. Mas entenda que a exortação é um coração. Um pastor dizer, para em nome de Jesus, que você vai para o inferno assim. Não é falta de amor. Não é ser um pastor tóxico. E hoje se fala tanto do pastor tóxico. E tem, viu? E tem. Mas tem muita gente tóxica nas igrejas também, que não se deixam ser pastoreadas. Nós estamos numa cultura muito voltados para nós mesmos. E um pastor, para poder nos pastorear, ele precisa trazer a verdade. E a pergunta é, o que você vai fazer se em algum momento você precisar ser corrigido? Quantos aqui já foram corrigidos já por um pastor? Por mim ou por outro? Pode levantar a mão. É gostoso ou não é? Mas é necessário. Jeremias 3,15, igreja. E dar-vos-eis pastores segundo o meu coração. Qual é o coração? Como é um pastor que agrada o coração de Deus? Os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Às vezes o pastor tem que falar, não. Às vezes o pastor tem que falar, espera. Mas por quê? Porque nem tudo o pastor pode te contar. Porque tem situações que expõem a vida dos outros. Tem situações acontecendo na igreja que talvez não é a hora, não é o momento. E é muito fácil a gente confundir as coisas e se sentir até atacado ou rejeitado pelo pastor. Tito 1, versículos 9 e 13. Tito 1, versículos 9 e 13. Retendo firme a palavra fiel, a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. O texto está falando que a palavra é poderosa e que ela precisa convencer quem contradiz. Não, pastor, mas eu só tenho 2 amantes, qual que é o problema? A palavra vai te contradizer e vai falar não. Não, pastor, mas foi só uma mentirinha branca, que não dá nada. A palavra vai contra. É a missão de um pastor pastorear e dizer, para, irmão, corrige em nome de Jesus, arrepende. Este testemunho é verdadeiro, versículo 13. Portanto,
repreenda-os severamente, para que sejam sãos na fé. Eu amo tanto os meus filhinhos, e o meu filhão que está ali também. Mas quase todo dia, em algum momento, eu preciso falar não. Assim é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é esta, é a palavra que nós precisamos pregar. 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra. 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra, esteja preparado a todo tempo e fora do tempo. Repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. Atos 20:31. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei de dia e de noite de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Durante 3 anos, Paulo ensinou com lágrimas a cada uma daquelas pessoas que ele estava falando. Se nós queremos crescer, nós precisamos ser ensinados. Se nós queremos ser pastoreados, se nós queremos amadurecer, nós precisamos que irmãos mais maduros nos transmitam aquilo que nós precisamos absorver. 2 Tessalonicenses 3,15. 2 Tessalonicenses 3,15. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoesta-o como irmão. A admoestação não é para o inimigo, a admoestação é para o irmão. A repreensão, a correção, o ensino, não é porque não há amor, é porque há amor. Não é porque não se vê futuro, é porque se vê futuro naquela vida, naquela alma. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para vocês, e eu já vou para os 2 últimos tópicos, é: se hoje nós temos aqui entre nós um coração pastoreável, um coração que se permite alguém com temor no Senhor trazer a verdade à luz de algo que ainda está em escuridão em nossas vidas. Essa é uma pergunta que eu quero trazer à igreja hoje. Um pastor também precisa treinar, capacitar e formar outros. Quem aqui tem um chamado para servir Jesus? Um pastor precisa fazer isso, abrir este espaço. Efésios 4, 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12. É o texto que nós lemos. Ele mesmo deu alguns para apóstolos, para mestres, para pastores. Ele mesmo deu alguns para evangelistas. Ele deu alguns para doutores. Tem pessoas aqui com dons, com chamados. Tem pessoas aqui com palavras de Deus para exercerem ministérios e agradarem ao Senhor. Eu quero te dizer que nesta igreja as portas estão abertas para você servir Jesus. Amém? As portas precisam estar abertas para você cumprir o seu chamado. Mas em 2 Timóteo 2:2 diz aqui o pré-requisito para isso. 2 Timóteo 2:2. E o que de mim, Paulo dizendo a Timóteo, o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, isto ensina-o a homens, a mulheres, o quê? Fiéis. Temos homens e mulheres fiéis aqui para a obra do Senhor? Temos 2 pessoas, eu acho que tem mais aqui. Temos homens e mulheres aqui fiéis para aprender e levar a obra do Senhor adiante?
Eu quero te dizer que no reino de Deus tem uma placa gigante, vamos ter que fazer uma por lá fora. Há vagas para os trabalhadores. Queridos, a seara está pronta. A pergunta é: quem de nós está disposto a ser fiel? E diz aqui que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Amados, deixa eu falar uma coisa abertamente para vocês. Há vagas para mais pastores nesta igreja. Há vagas para mais diáconos. Há vagas para mais cooperadores. Há vagas para evangelistas. Há vaga para missionários. Há vaga para quem tiver o ministério apostólico. Há vagas. Há tanta gente para ser alcançada aí fora. E há tanta gente aqui do lado mesmo para ser cuidado, apacentado, discipulado. A pergunta é: quem vai fazer esta obra? Não ache você que o pastor Heber e o pastor Ali vão dar conta de fazer isso sozinhos. Nós conseguimos fazer uma parte. Mas a necessidade é infinitamente maior do que o que nós podemos fazer. Nós nos dispomos, mas pedimos a Deus que outros também se disponham para arregaçar as mangas e sair da contemplação, e sair do desejo e partir para o campo da ação ministerial. Você tem um chamado de Deus? Você tem convicção disso? Você tem chamado de Deus? Então o nosso papel como pastores aqui é treinar, capacitar e formar outros para estarem nos diferentes ministérios e departamentos desta igreja, para que o reino se expanda. Amém? Esse é o nosso papel. E por fim, o ministério pastoral deve ser um ministério modelo para os fiéis. Um ministério de serviço com o coração correto. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo 4, 12. Cadê os novinhos aí? Novinhos. Deus está vendo. Coração, né? 1 Timóteo 4, 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Timóteo era um líder jovem. E eu não sei se você sabe, mas a igreja de Éfeso que ele cuidava é uma igreja que chegou a cerca de 100 mil membros. E ele era um jovem pastor. Mas estava nas mãos de Deus. E Paulo, como pastor mais velho, estava aqui dizendo a ele: ninguém despreza a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Eu quero que Deus aperfeiçoe meu coração para que seja um coração mais amoroso, com mais fé, mais pureza, com mais palavra de Deus, com mais fidelidade. Você quer também? É o que Deus está dizendo aqui hoje. 1 Pedro 5,2. Apacentai, pois, o rebanho de Deus que está entre vós. O rebanho não é de um pastor. É muito ruim, ao meu ver, tomar muito cuidado quando alguém fala minhas ovelhas, meus discípulos. Não recomendo essa colocação. Não acho que ela é de má vontade, mas não recomendo. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Um pastor, um coração pastoral, um coração que vai cuidar e amar, apacentar outros. É um coração de alguém que se voluntaria, não pelo que pode ganhar, mas pelo que pode dar pelas ovelhas de Cristo. Irmãos,
Como eu disse aqui, talvez você não tenha um chamado específico de ser pastor, mas há uma grande multidão precisando de apacentadores, de corações pastorais, de pessoas que se importam com quem chegar aqui de novo, de pessoas que se importam lá na empresa, lá no condomínio, onde nós estivermos, onde nós estivermos. E para terminar, eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero ler 2 versículos. Pode vir, Bruno, por favor. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Eu quero deixar 2 textos para a igreja, porque eu sei que hoje em dia há sim uma multidão de falsos pastores e de pessoas que infelizmente escandalizam o evangelho, defraudam a igreja, roubam, fazem mal para as ovelhas de Cristo. E realmente que Deus tenha misericórdia e essas pessoas se arrependam e se quebrantem para não pagarem muito caro por isso. Mas a Bíblia também nos ensina qual que deve ser o nosso procedimento. Como eu disse aqui, se em algum momento, se eu for pastoreado e eu precisar receber uma palavra, a Bíblia nos ensina aqui em Hebreus 13, 17, obedeçam, pois, os seus pastores e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não terá proveito nenhum para vocês. Eu peço a Deus que cada um de nós aqui, cada irmão, cada irmã, entenda o que esse texto está dizendo. Porque um pastor verdadeiro, se ele não discipula para si, se ele não representa a si mesmo, ele representa o Evangelho. A Bíblia está nos dizendo aqui que ele precisa de obediência. E obediência não é, irmãos, quando está tudo certo. Obediência é quando às vezes não está tudo certo. Mas precisa que alguém sente e fale: querido, vamos ler a Bíblia? Temos algo para tratar aqui. Temos algo para resolver aqui. Temos algo para crescer aqui. Pastor, mas eu vim de um lugar, eu vi algumas coisas que, meu Deus do céu, a Bíblia não está falando disso. A Bíblia não está falando de uma submissão cega, irrestrita, que abusa, mas conforme a palavra de Deus, para que as pessoas possam ser pastoreadas, é preciso dar ouvido à voz pastoral. A Bíblia diz isso, Jesus nos deu esse exemplo. As minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. É preciso ouvir a voz do Senhor, que muitas vezes vem através, sim, muitas vezes de uma voz pastoral. E por fim, eu quero ler em 1 Tessalonicenses 5. Difícil pegar a Bíblia dos outros, né? Fica perdido aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12, Tessalonicenses 5, 12 e 13. Irmãos,
Peço a vocês que tenham grande apreço, que tenham em grande apreço, melhor falando, os que trabalham entre vocês, que presidem no Senhor e que os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração. Vocês sabem que uma das coisas que nós ensinamos aqui na cultura dessa igreja é: todos são importantes. Todos são importantes. E o ministério pastoral é um ministério importante. Com amor, tenham a máxima consideração com amor, por causa do trabalho que eles realizam. Vivam em paz uns com os outros. Vou reler tudo. Irmãos, pedimos a vocês que tenham grande apreço com os que trabalham entre vocês, que presidem no Senhor e os admoestam. Admoesta, corrige, ensina. Às vezes dá até uns ralos. Tenham essas pessoas em máxima consideração por amor, por causa do trabalho que realizam. O último princípio que eu quero deixar para a igreja nessa noite é este: ore pelos pastores. O ministério pastoral é um ministério de muito sacrifício. E eu falo isso não reclamando, porque eu nasci para isso, eu sou extremamente feliz e chamado para isso. Não tenha dúvida. Mas assim como o nosso papel é orar pela igreja, eu quero hoje ensinar a igreja: cubram seus pastores em oração e em amor. Principalmente quando nós não estivermos juntos. Se fala tanto da honra, né? E eu quero que vocês fiquem tranquilos, porque nós não precisamos, como às vezes a gente sabe que rola por aí, algumas coisas que eu acho até constrangedor, assim, de honra aos pastores. Não é nada disso. Mas honrar é cobrir quando eu não estou junto, quando eu não estou perto. Eu gostaria de ensinar e trazer isso à igreja, para que essa igreja cresça de maneira saudável, em cima dos princípios da palavra de Deus. E que Deus levante outros pastores nesta casa. Em nome de Jesus.